Então, vamos dar continuidade aqui, né? Só relembrando que, para qualquer espaço que eu queira, por exemplo, se a minha bolinha ela tá bem aqui, o meu espaço ele vai ser do começo até aqui, né? O que é que eu preciso para saber quanto que é esse espaço? É só olhar para a fórmula. V vezes T. Eu preciso da velocidade horizontal, ou seja, do meu Vx, vezes o meu tempo que eu demorei até chegar aí, beleza? No caso do alcance, como a gente quer todo o percurso, a gente está usando o tempo total, ou seja, duas vezes o tempo de subida. Então, vamos continuar. Por isso que eu tenho aqui V0x vezes tempo total. Então, como é que vai ficar? Alcance é igual. Quem que é o meu V0x? V0x é V0 vezes cosseno de θ. E quem que é o tempo total? Duas vezes o tempo de subida, né? Então, vezes duas vezes o tempo de subida. Só que quem que é o tempo de subida? V0 vezes seno θ dividido por quem? Dividido por g. Então pronto, então essa expressão aqui. Como é que a gente vai reduzir essa expressão? Eu vou multiplicar V0 vezes V0, colocar V0 ao quadrado, e eu vou unir essa expressão aqui, cosseno θ vezes 2 com seno θ, que fica assim, ó, duas vezes seno θ vezes cosseno θ. Isso aqui, gente, é uma expressão conhecida da trigonometria que vale seno de 2θ, tá certo? Que vale seno de 2θ. Por isso que essa é uma das equações que eu recomendo que vocês decorem, porque quando chega nessa parte, talvez vocês esqueçam dessa relação trigonométrica e acabe não saindo o alcance máximo na hora da prova. Então, por isso que é interessante que vocês decorem a fórmula do alcance máximo, não, do alcance, né? Então, vamos continuar a montagem da expressão. O alcance, né, vai ser igual a quem? V0 ao quadrado vezes seno de 2θ dividido pela gravidade. Beleza, essa é a minha fórmula do alcance. Eu acabei dando um spoiler, né, falando errado, falando sobre alcance máximo. O que é alcance máximo? Pensem comigo. Digamos que vocês estão com a arma na mão, espero que não estejam, mas digamos que vocês têm uma arma e vocês querem dar um disparo de forma que essa bala chegue o mais distante possível. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que ajustar o ângulo numa posição que a bala chegue o mais distante possível. Quem que é esse ângulo? Vamos analisar essa expressão para entender quem que é esse ângulo. Vamos lá. Eu quero que esse alcance aqui ele seja máximo agora, tá? Quero que esse alcance seja máximo, ou seja, quero que esse valor aqui ele seja o mais alto possível. Se eu quero que ele seja o mais alto possível, essa expressão aqui em cima, né, gente? Ela tem que ter o maior valor possível. Ela tem que ter o maior valor possível. Só que o que acontece? A velocidade que a bala vai sair, ela não vai alterar. E a gravidade, lá embaixo, ela também não vai alterar. Então a única coisa que altera é o quê? O ângulo de disparo, ou seja, o θ. Então, esse seno θ é a única coisa que vai alterar na nossa expressão. Qual é o maior valor que um seno pode alcançar? 1. Seno igual a 1. Se o maior valor é seno igual a 1, então, para que o alcance seja máximo, o meu seno ele tem que ser igual a 1. Só que, gente, quando é que o seno ele é igual a 1? Até escrever aqui, né? Seno de 2θ tem que ser igual a 1 no alcance máximo. Só que quando é que o seno é igual a 1? O seno de 90 graus. Então, tenho aqui seno de 90 graus. Só que dentro eu tenho 2θ. Então, 90 graus é igual a quem? 2θ. Então, quem que é o meu θ? É igual a 45 graus. Tá certo? Então, para que meu alcance seja o máximo, o meu ângulo de disparo tem que ser igual a 45 graus. Tá certo? Então, beleza. Vamos agora fazer uma
questãozinha. Vamos lá. Essa questão aqui. Uma pessoa lança uma pedra do alto de um edifício com velocidade inicial de 60 metros por segundo e formando um ângulo de 30 graus com a horizontal, como mostrado na figura abaixo. Se a altura do edifício é 80 metros, qual será o alcance máximo XF da pedra, isto é, em que posição horizontal ela atingirá o solo? Ele dá alguns dados e ele dá essa figura aqui. Então vamos lá, galera. Vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui. Eu tenho que uma pessoa está jogando alguma coisa, não lembro o que é, que faz esse percurso aqui, ó. Até aqui a gente tem um movimento oblíquo, né? Só que ela está em cima, ela está a 80 metros de altura. A 80 metros de altura. E esse objeto que ela lançou, ele vai continuar caindo, né? Ele vai continuar caindo e ele vai cair bem aqui. Ela está me perguntando quanto que é esse espaço daqui para cá. Eu sei que o espaço daqui para cá, ele é o meu alcance, né? Ele é o meu alcance do movimento oblíquo. Só que o meu problema vai ser aqui, ó. Vai ser quanto que é esse valor daqui para cá. Vou chamar de ΔS. Então vamos começar calculando o que a gente já sabe, né? Que é o alcance. Lembrando que o alcance, como é que é a fórmula do alcance? Alcance igual a V0 ao quadrado, que multiplica seno de 2θ dividido por G. Então vamos lá. A é igual. Quem é a minha velocidade? Ele disse lá que a minha velocidade é 60, né? 60 ao quadrado vezes quem que é o seno do ângulo? Bem, o ângulo que ele deu, o ângulo θ, é 30 graus. Só que ele não está falando aqui do seno de 30, né? Ele está falando do seno de 2θ. Ou seja, ele está falando do seno de 60 graus. Quem que é o seno de 60 graus? A questão não deu, mas a gente tem que saber. Por quê? O que a questão está falando lá? É que o seno de 30 graus é 0,5 e o cosseno de 30 graus é 0,8. Só que se a gente relembrar um pouquinho das aulas lá atrás, a gente lembra que ângulos complementares têm senos iguais aos cossenos. Então, vamos lá. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então, nesse caso, a gente tem o quê? A gente quer saber o seno de 60, que vai ser igual ao cosseno de 30. E o cosseno de 30, ele dá que é 0,8. Tudo isso aqui dividido por 10. Essa continha aqui, galera, vai dar 60 ao quadrado, 3.600, né? 3.600 vezes 0,8 dividido por 10. Corta um zero aqui, a vírgula vai embora com mais um zero, fica 8 vezes 36. E 8 vezes 36 é 288. 288 metros. Então, eu sei que isso aqui, né, daqui para cá, é 288. Falta a gente achar agora daqui para cá. Bem, quanto que é o espaço, esse percorrer de espaço que a gente já tinha falado anteriormente? A gente utiliza que fórmula? A fórmula do MRU, né? Então, ΔS igual a velocidade vezes o tempo. Lembrando que essa velocidade é o quê? É a velocidade no eixo X. Então vamos lá. Se a gente descobrir o tempo, a gente descobre o ΔS, porque a velocidade a gente já tem. Quem que é o tempo? O tempo é o tempo de sair daqui e chegar até aqui, né? Como é que a gente vai calcular isso? Basicamente, basta que a gente saiba que, além do movimento horizontal, ele também está percorrendo o quê? O movimento vertical. Se eu souber o tempo que ele demora para percorrer esses 80 metros, eu sei quanto que é o tempo que eu vou colocar nessa equação para poder resolver minha questão. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que relacionar espaço, velocidade e tempo. Então, quem é que eu vou utilizar?
utilizar a equação horária do espaço. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Então vamos lá, né, galera? Eu passar esse S0 para o outro lado, fica ΔS, e o meu ΔS aqui no caso é a minha altura. Quem que é o meu V0? Vamos lá. O V0 é a velocidade partindo bem daqui. E quanto que é essa velocidade partindo daqui? Lembrem-se que eu falei que as velocidades num movimento vertical, elas são semelhantes quando elas estão na mesma altura. Então, a velocidade que está aqui é a mesma velocidade que está aqui. Do mesmo jeito que a mesma velocidade que está aqui é a mesma velocidade que está aqui. Ou seja, quando eu tenho a mesma altura, as velocidades elas são iguais. O que vai diferenciar é apenas o sentido, né, a trajetória. Porque essa aqui ela está subindo e essa aqui ela está descendo. Mas eu posso entender que isso aqui é V0y, só aqui para baixo, tá certo? Então, beleza. Vai ficar igual a V0y mais aceleração da gravidade sobre 2, né? Aceleração da gravidade. Opa, aqui faltou o tempo, né? Vezes o tempo aqui ao quadrado. Então, vamos lá. Agora a gente tem que fazer, saber se estão orientados nos sentidos certos, né? Se a gente vai colocar como positivo, vai colocar como negativo. Então, a gente tem que a velocidade Vy está para baixo, e a gente sabe também que a gravidade sempre vai apontar para baixo, né? Então, se a gravidade sempre aponta para baixo, esse G aqui ficou horroroso. Esse G aqui ficou horroroso, né? A gravidade, ela sempre aponta para baixo. Então, como é que vai ficar? Eu posso escolher o sentido como sendo positivo para baixo, que assim todo mundo vai ficar positivo. Então, como é que vai ficar? H é igual. Quem que é o meu V0y, né? V0y é V0 vezes seno de θ. Seno de θ é 0,5, então vai ficar 60 vezes 0,5, que dá 30. 30 vezes o tempo. Opa, a altura que a gente já sabe, né? A altura é 80 metros. 80. 30 vezes o tempo, mais gravidade sobre 2, vai ficar 5 vezes o tempo ao quadrado. Quando a gente resolve essa equação de segundo grau, vai ficar que o tempo é igual a 2 segundos. Então, basta que a gente substitua agora, né? Aqui. Então, vai ficar como? ΔS é igual a Vx. Quem que é Vx? Velocidade vezes o cosseno de θ. Então, aqui a minha velocidade, 60. Vezes cosseno de θ, 0,8. Vezes o meu tempo, que é de 2 segundos. 6 vezes 8, 48. Vezes 2, 96. Então vai ficar ΔS igual a 96 metros. Então, eu descobri aqui quem que é o meu alcance, descobri quem que é o meu ΔS. Só que ele quer saber quem? Ele chamou de XF lá, né? XF é ΔS mais o alcance. Então, XF é igual a 288 mais 96. XF vai ser igual a 384. E o item correto seria o item... Deixa eu ver aqui. Seria o item D, né? O item correto é o item D. O item correto é o item D. Então, é basicamente isso, tá, gente? Próximo vídeo eu vou falar sobre lançamento horizontal. Beleza? Então, é isso.